é o Rei da Glória. Que Ele receba a nossa adoração nessa manhã, irmãos. Que Ele seja visto por cada um de nós de maneira muito especial nesse dia. Que o Espírito Santo encontre em nós um coração aberto, para que Ele possa revelar um pouco mais dessa pessoa, da grandeza dela, das glórias dela. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Vamos cantar 2 cânticos de júbilo, de alegria, que exaltam o nosso Senhor. E depois nós vamos comer deste pão e beber desse cálice. Outra forma de dizer, nós vamos comer e beber do Senhor. Nós vamos comer e beber daquele que é a nossa salvação, daquele que é a nossa alegria, daquele que nos abriu o caminho para contemplarmos a face do Pai. Aquele que tinha uma face que era só dele. Ninguém tinha aquela face como propriedade. Mas agradou ele em nós, pelo seu bendito amor, de compartilhar o Pai conosco, a face do Pai conosco, o amor do Pai conosco, as glórias do Pai conosco. Só ele podia chamá-lo de Pai. Agora não. Você pode chamá-lo de Pai. Você não precisa chamá-lo de Jeová. Você pode chamá-lo de Pai. Essa é a palavra mais íntima que deve estar no nosso coração. Papai. Por causa dessa palavra você foi aceito. Por causa desta palavra, daquele que tinha o Pai diante de si. Ele removeu toda a ira que era contra nós. Mas ele não a removeu sobre outro. Ele colocou-se debaixo dessa ira para nos cobrir. Ele tomou os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, ele tomou os nossos pecados como se fossem dele. Medite sobre isso. Ele tomou os nossos pecados. Ele tomou as nossas culpas como se fossem dele. Você algum dia já pensou sobre isso? Ele tomou as nossas dores. Isaías diz que ele tomou as nossas dores. Ele tomou as nossas dores como se fossem dele. Ele tomou as nossas enfermidades como se fossem dele. Você pode imaginar isso, o Santo de Deus, o homem impecável. Ele se colocou naquela condição. É assustador você ouvir ele dizer na cruz do Calvário: por que me abandonastes? Porque se ele não fosse abandonado, você seria abandonado. Eu seria abandonado. Nós seríamos abandonados. A descrição do inferno é que é um estado de completo abandono de Deus. Ele entrou num estado de completo abandono para que você fosse aceito. Por isso você tem que ler com toda a ousadia do seu coração. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que ele nos abriu, pela sua carne, pelo seu sangue. E ele se colocou como um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Irmãos, que um avivamento de alegria tome o nosso coração nesse tempo. Um avivamento de alegria, não de comoção, não de sensacionalismo, mas um avivamento de alegria, de exultação. Tome este lugar, tome as nossas vidas, que o Senhor ganhe o nosso coração. É tão fantástico que eu vou ouvir de novo com vocês. Que exalta o nosso Senhor. E depois nós vamos comer deste pão e beber desse cálice. Outra forma de dizer, nós vamos comer e beber do Senhor. Nós vamos comer e beber daquele que é a nossa salvação, daquele que é a nossa alegria, daquele que nos abriu o caminho para contemplarmos a face do Pai. Aquele que tinha uma face que era só dele. Ninguém tinha aquela face como propriedade. Mas agradou ele em nós, pelo seu bendito amor, de compartilhar o Pai conosco, a face do Pai conosco, o amor do Pai conosco, as glórias do Pai conosco. Só ele podia chamá-lo de Pai.
Agora não. Você pode chamá-lo de Pai. Você não precisa chamá-lo de Jeová. Você pode chamá-lo de Pai. Essa é a palavra mais íntima que deve estar no nosso coração. Pai. Por causa dessa palavra você foi aceito. Por causa desta palavra, daquele que tinha o Pai diante de si. Ele removeu toda a ira que era contra nós. Mas ele não a removeu sobre outro. Ele colocou-se debaixo dessa ira para nos cobrir. Ele tomou os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, ele tomou os nossos pecados como se fossem dele. Medite sobre isso. Ele tomou os nossos pecados. Ele tomou as nossas culpas como se fossem dele. Você algum dia já pensou sobre isso? É muito amor. Ele tomou as nossas dores. Muito amor. Isaías diz que ele tomou as nossas dores. Ele tomou as nossas dores como se fossem dele. Ele tomou as nossas enfermidades como se fossem dele. Você pode imaginar isso, o Santo de Deus, o homem impecável. Ele se colocou naquela condição. É assustador você ouvir ele dizer na cruz do Calvário: por que eu? Por que me abandonastes? Porque se ele não fosse abandonado, você seria abandonado. Eu seria abandonado. Nós seríamos abandonados. A descrição do inferno é que é um estado de completo abandono de Deus. Ele entrou num estado de completo abandono para que você fosse aceito. Por isso você tem que ler com toda a ousadia do seu coração. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que ele nos abriu, pela sua carne, pelo seu sangue. E ele se colocou como um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Irmãos, que um avivamento de alegria tome o nosso coração nesse tempo. Um avivamento de alegria, não de comoção, não de sensacionalismo, mas um avivamento de alegria, de exultação. Tome este lugar, tome as nossas vidas, que o Senhor ganhe o nosso coração. Vamos cantar. Virar partido. Podemos ter. Senhores, é incrível, é tremendo essas palavras, mais do que palavra, sentir a presença de Cristo é fantástico. Eu gravei aqui o versículo que ele comentou, Hebreus 10, 19. Grava aí. Grava aí. Hebreus 10, 19. Grava porque eu vou gravar. Espero que eu nunca mais esqueça. E quando tiver qualquer coisa, a gente possa estar reclamando, ou uma falta de alegria, a gente leia Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no lugar do Santíssimo, pelo sangue de Cristo, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Isso significa um novo nascimento, senhores. Isso significa que você está andando no plano horizontal, plano natural, e que se você nascer de novo, você entra no plano vertical. E não pode existir. E não existe nada melhor do que iniciar uma vida em Cristo, por Cristo, para Cristo. Porque veja o que ele fez por nós, por mim, por você. Ele nunca deixou na eternidade a presença do Pai, a não ser aquelas 3 horas na cruz, para entrar no inferno.
Porque o inferno é a ausência do Pai. O inferno é a ausência de Deus. Então, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Pois a obediência a Deus, ela é urgente. Eu fico muito triste no plano horizontal de ver os próprios filhos não obedientes aos pais, a sociedade toda desencanada, toda desenfreada, toda perdida. Quando eu falo pai, eu falo pais, e quando eu falo pais que estão vivos, eu falo, se eles não procurarem Deus para fazerem as coisas corretas perante Deus, eles vão só se enganar com hipocrisia, com voluntarismo e série de outras imperfeições que vêm da vida pecaminosa, ou seja, sem ter Espírito Santo nos guiando, Espírito Santo de Deus. Há uma necessidade urgente de obediência a Deus. Assumamos essa responsabilidade. É isso que eu tinha para hoje. Amanhã, ou melhor, hoje, iniciamos uma nova semana. Fizemos aqui a nossa honra a Jesus Cristo, comemos e bebemos, e podemos continuar o dia fazendo isso a todo momento, na presença de Deus. Depende de cada um tê-lo em presença, almoçando agora, ceando depois do almoço, enfim, toda semana que eu desejo que vocês fiquem na presença de Cristo e permita a edificação de Cristo em cada um de nós. Esse é o objetivo aqui da academia, meu objetivo na vida. Nosso propósito na vida é fomentar o empreendedorismo geotécnico, cristão, verdadeiro, produtivista, para ter Cristo em nós. Não tem outro objetivo. E nenhum cristão deve ter outro objetivo a não ser ter Cristo em nós. E a cada um com seu dom. Aqui eu estou pondo hoje empreendedorismo geotécnico, mas pode ser qualquer empreendedorismo, que é empreendedorismo no sentido de fazer as coisas, fazer tudo para a glória de Deus. Se Deus me deu um talento de ser engenheiro civil, geotécnico, então eu vou empreender engenharia civil geotécnica. Mas você que tem outras expertises, outras dádivas que Deus empreenda essas dádivas da forma que Deus está te mandando. Eu estou sendo um testemunho disso aqui. Muito obrigado, um bom domingo, boa semana. E amanhã às 6 horas estou aqui com o nosso mini treinamento, fazendo o assunto aterro reforçado, que essa semana eu não consegui, de tantos ataques que tive aí do inimigo, e fiquei muito acabrunhado, muito triste, porque é duro você olhar o que você olha no plano horizontal, tendo toda uma oportunidade de viver eternamente olhando o plano vertical. E é isso que eu desejo a todos vocês que não nasceram de novo, que olhem para cima e ascendam, nasçam de novo e tenha o plano vertical como objetivo da sua vida, como nós aqui, tendo Cristo em nós, desejando Cristo no outro e servindo ao outro com as dádivas que Deus te deu, com os dons que Deus te deu. Esse é o nosso objetivo. Tchau, um bom dia. Até amanhã, às 6 horas da manhã, mini treinamento. Venha para a Academia Dinas, venha treinar a vida espiritual conosco, tá bom? Na primeira linha da descrição do vídeo, está lá o nosso WhatsApp. Tchau, tchau. E venha marcar um workshop com a gente. Tchau, tchau.